Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as proteínas de origem vegetal, que ainda tem um mito muito grande em relação a elas. Vale lembrar que as proteínas elas são produzidas por aminoácidos. Então, aminoácidos essenciais que o nosso corpo não produz, então ele precisa, ter uma fonte externa provinda da alimentação, e aminoácidos não essenciais. Esses aminoácidos não essenciais, o nosso próprio corpo produz. É importante a gente lembrar que alguns animais, eles também não produzem esses aminoácidos que são essenciais, que o nosso corpo não produz. O corpo deles, o metabolismo deles também não produz esses aminoácidos. Então, aonde nós e eles conseguimos esses aminoácidos? Através das plantas. Então, todas as plantas, elas oferecem todos os nossos aminoácidos, os aminoácidos essenciais que o nosso corpo produz. Então, o que acontece é que essas proteínas de origem vegetal, elas têm sim um perfil de aminoácidos diferentes. Então, alguns alimentos podem conter mais um tipo de aminoácido e outros alimentos podem ter um pouquinho mais de outros aminoácidos. E ela pode ter sim uma quantidade um pouquinho menor comparado aos aminoácidos de origem animal. Mas é importante lembrar que o nosso corpo, ele guarda essas reservas de aminoácidos caso o nosso corpo precise, dessa parte proteica, no momento que até o nosso corpo ou que a gente não ingira esses aminoácidos, porque o corpo ele faz tudo para não morrer. Então, isso é para que evite essa deficiência proteica. É claro que hoje nós temos já inúmeros artigos científicos mostrando, em muitos estudos, mostrando que as proteínas de origem vegetal, elas são suficientes sim para a demanda do nosso próprio organismo. Existem mitos muito grandes falando sobre a digestibilidade, proteína de alto valor biológico, aminoácidos limitantes, Mas vale lembrar que aqui eu não vou aprofundar, obviamente, mas vale lembrar que dentro da nutrição nós sempre vamos, e os cientistas sempre vão buscando esse conhecimento e vão aprimorando as técnicas. Então, esses dados para comparar a quantidade de aminoácidos dos alimentos, ela já é ultrapassada. Então, hoje não é mais correto e não é mais atual nós falarmos sobre esses termos. Hoje existe o DIAS, que é uma nova técnica para extrair e para observar, para verificar o quanto de aminoácidos que tem em cada alimento. Porque hoje dentro da nutrição, esses aminoácidos, eles têm inúmeras funções importantes no nosso organismo. E os novos estudos mostram que o futuro da nutrição é nós, nutricionistas, calcularmos e sabermos quanto nós estamos dando de cada aminoácido para o nosso paciente. Então, o que acontece? Que hoje, atualmente, a gente não sabe quanto que a gente está realmente passando para o paciente, porque não existem tabelas. Todos esses aminoácidos separados e de vários alimentos. Por isso que o profissional da área de saúde, ele deve saber sim que esses termos mudaram e que hoje existe esse novo método para fazer essa avaliação proteica, Então, fica a dica já para quem, se você conhece algum profissional que fala que as proteínas de origem vegetal, elas são baixas em relação às proteínas de origem animal, como eu comentei sobre digestibilidade, sobre aminoácidos limitantes ou sobre esse valor biológico, que hoje a gente não utiliza mais. E vale lembrar que sim, nós temos inúmeros benefícios
em relação a essa baixa, né, de alguns aminoácidos. Isso não quer dizer que nós não temos esses aminoácidos. Ele só está um pouquinho mais baixo em comparação às proteínas de origem animal. Por exemplo, nós temos uma quantidade um pouquinho mais baixa de metionina e alanina do que a proteína de origem animal. Então, essas proteínas de origem vegetal, com um pouquinho mais baixo desses dois aminoácidos, favorece o equilíbrio e a redução da pressão arterial. Então, é importante até as pessoas que têm alguma alteração na pressão fazer o consumo dessas proteínas vegetais para ajudar nesse equilíbrio. E engana-se quem fala ou quem pensa que nós não podemos ter a síntese proteica ou um anabolismo só com proteínas vegetais. Hoje também na literatura existem inúmeros artigos científicos mostrando essa melhora, esse aumento de massa muscular em pessoas vegetarianas ou veganas, pessoas que só consomem proteínas de origem vegetal. Quando nós temos uma alimentação bem equilibrada durante o dia, variada desde café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, um jantar equilibrado, nós encontramos sim todos esses aminoácidos, bem como os outros macronutrientes e os outros nutrientes que o nosso corpo demanda. Então é importante vocês terem esse conhecimento e nós quebrarmos esse mito sobre as proteínas de origem vegetal. Inclusive, tem novos artigos mostrando o consumo do próprio alimento em relação ao suplemento proteico, mostrando que o alimento ele pode ser inclusive mais benéfico do que o próprio suplemento proteico, porque além da proteína que esse alimento vai ter, ele tem uma matriz nutricional com vitaminas, com minerais, com antioxidantes, com fitoquímicos, com água, que ajudam e estimulam também essa síntese proteica.